Certo. Então, nós vamos continuar nossa jornada, que, acredita em mim, ela tá bem mais curta do que o tradicional a respeito das propriedades da transformada de Fourier. Todas as propriedades que eu estou ensinando são bastante importantes, porque eu selecionei as indispensáveis, né? Então, já tá, pelo fato de eu ter destilado, já é dessa natureza o negócio. Mas algumas são mais importantes em alguns aspectos e outros em outro. Essa da derivada, a hora que eu vou falar dela, eu quero ver se vocês vão conectar com o curso de equações diferenciais ordinárias, que ela é a propriedade utilizada para a solução de EDO. E o resto eu vou comentar questões, consequências físicas, o que isso quer dizer, para a gente tentar solidificar a relação entre a propriedade matemática e a consequência física dela. Já que sinal, apesar de ser um objeto matemático, ele representa algo físico, né? Então nós vamos começar com a do deslocamento temporal. Na aula de hoje eu pretendo chegar até a da integral. Se não der, não deu. Se der, deu. Mas essa é a vantagem do curso de 4 créditos. A gente não precisa correr desesperadamente. Eu não lembro mais qual que é o número, mas acho que esse lá das notas de aula é número 3, tá? Mas é a propriedade do deslocamento temporal. Deslocamento temporal. Então, vamos supor que você tem uma função g de t. Não, ela não precisa ser real. O sinal não precisa ser real. Eu vou desenhar ele real, porque eu não ganho nada desenhando ele complexo. É só complicar a nossa vida. Então, eu vou fazer um desenho bem simples aqui. Vamos supor que ele seja uma gaussiana, o sinal. Esse é o seu sinal g de t. Isso é um exemplo, tá? O sinal de g de t não tem que ser uma gaussiana para a propriedade do deslocamento temporal ser válida. Como ficaria o desenho do segundo sinal, vou chamar esse aqui de G2 de t, e G2 de t, por definição, ele é o seu G de t menos T0, onde T0 é um número qualquer. Esse sinal, ele é o mesmo sinal, só que agora ele está deslocado num ponto T0. Então, se T0 for positivo, ele vai estar deslocado para a direita, né? Eu vou pôr aqui T0. Isso é óbvio e evidente para todo mundo? Eu tentei desenhar a mesma gaussiana, tá? É a minha inabilidade de desenho que saiu uma gaussiana torta e feia, mas vocês entenderam a ideia, né? Então, é que quando você subtrai o t por um t0, isso aqui simplesmente desloca a função, é algo que todo mundo está confortável. Tá, então, qual é o objetivo do deslocamento dessa propriedade? O objetivo dessa propriedade é relacionar a transformada de Fourier deste sinal, g de t, desse sinal, com a propriedade da transformada de Fourier do sinal deslocado no tempo. Ok? Então a gente quer saber qual é a relação da TF de g de t com a TF de g2 de t. Todo mundo entendeu o que a gente quer? Tá, então eu vou fazer a matemática, ela não é muito complicada, acho que vocês não vão ter problema em acompanhar. E uma vez que a gente terminar, a gente discute
mais a fundo por que a propriedade é desse jeito, o que ela significa. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou definir aqui G2 de T como sendo G de T menos T0. E eu vou avaliar a transformada de Fourier de G2 de T. Então, a gente sabe que, chamando a transformada de G2 de T de G2 de F, a gente sabe que G2 de F é a integral de G2 de T elevado a menos I 2π ft dt. Certo? Nenhum segredo. Então, o nosso objetivo é achar uma relação entre G2 de F e G de F, que é a transformada de Fourier de G de T. Então, para isso, é natural que eu expresse G2 de T em termos de G de T, certo? Já que esse é o meu objetivo. Então, eu vou substituir G2 de T aqui pela função G de T deslocada, já que eu quero encontrar uma relação entre essa transformada de Fourier e a transformada de Fourier de G de T. Então, aqui vai estar G de T menos T0 elevado a menos I 2π ft dt. Continuando, a gente quer a transformada de Fourier, a gente quer relacionar G2 de F com a transformada de Fourier de G de T. Aqui eu tenho a transformada de Fourier de G de T menos T0. Para isso aqui ficar com cara de transformada de Fourier de G de T, o passo mais óbvio é eu fazer uma substituição de variável. Em vez de T menos T0, eu crio uma nova variável, T' ou X, ou como a gente preferir, que vai ser igual a T menos T0. Aí eu vou ter o G da minha nova variável, e eu vejo o que vai acontecer com o resto da integral para eu sair aí a integral que caracteriza a transformada de Fourier de G de T. Entenderam a filosofia do procedimento? Eu posso apagar, gente? Ok? Então, o meu objetivo, Stefano, é relacionar essa transformada de Fourier, G2 de F, com a transformada de Fourier de G de T, correto? É o que eu quero encontrar. Aqui, eu não tenho a transformada de G de T, eu tenho a transformada de G de T menos T0, correto? Então, para isso aqui ficar com cara de transformada de G de T, eu preciso que o argumento aqui seja limpo. Então, eu vou criar uma derivada, vou criar uma nova variável que vai chamar, sei lá, T' vai ser igual a T menos T0. Se eu fizer isso, aí eu vou ter G de T', e aqui eu vou ter DT', e vai aparecer um T' aqui. Aí vai ter um treco aqui que vai ser a transformada de Fourier de G de T, certo? Mas vai ter alguma modificação também por causa da troca de variável. Então eu vou seguir essa estratégia para que eu tenho G de T', DT', T' aqui, e isso eu consigo identificar de cara com a transformada de Fourier de G de T. Ficou claro, Giovanni, Stefano? Então eu estou motivando o próximo passo, tá? Eu posso pagar, gente? Eu não sei se vocês copiam. Por mim, fica à vontade, professor. Tá, então vou apagar aqui em cima. Telinha vai ficar ruim aqui, não vai não? Alguém tem alguma sugestão aí? C cedilha.
E tem o problema que vocês têm a tendência a pensar que linha é derivada, né? Sim, sim. Isso é um problema bem sério, na verdade. Foi a turma de vocês que chamou atenção para isso, não foi? Sim, sim, sim. Então vamos ser banal, trivial. Vamos fazer x. Fazer uma troca de variável. X é igual a t menos t0, ok? Aí não dá erro. Combinado? Certo. Então como é que vai ficar isso aqui? Ó, os limites da integral são de menos infinito a mais infinito. Então os limites... Agora eu vou trocar t por x, né? Os limites aqui vão continuar de menos infinito a mais infinito. Porque se t vai de menos infinito a mais infinito, x também vai de menos infinito a mais infinito. Então aqui eu não preciso fazer nada, correto? Todo mundo enxergou? Peraí, repete, professor, por favor. Ó, se eu estivesse integrando de um número até outro número, ao trocar a integral de t para x, eu teria que ajustar os limites, correto? Sim, sim. Se t fosse de 5 a 10, aqui teria que ser de 5 mais t0 e aqui de 10 até 10 mais t0, certo? Sim, sim, sim. Mas eu estou integrando de menos infinito a mais infinito. Menos infinito mais t0 é menos infinito. E menos Não infinito mais importa. t0 não importa, exatamente. Então é só porque eu estou integrando de menos infinito a mais infinito que eu não preciso me preocupar com mudar os limites da integral. Todo mundo entendeu? Certo. Não, beleza, perfeito. Os outros alunos aí também? Então aqui continua minha integral sem colocar os limites, porque a gente combinou que quando eu não puser os limites é de menos infinito a mais infinito. Aqui vai ficar g de x. Aí aqui eu tenho t. Então t é x mais t0, né? Então vai ser e elevado a i menos, né? I 2π f x mais t0. E dt é igual a dx, né? Se você derivar x em relação a t, dá 1. Então aqui é dx. Aqui não é f função de x mais t0. É f vezes... Vamos pôr um colchete para não dar esse perigo. É f vezes x mais t0. Ok? Ficou claro para todo mundo? Sim. Você titubeou aí ou ficou claro mesmo? Não, ficou claro, eu só ia fazer a sugestão de colocar o F entre parênteses para deixar bem claro que não tem a ver com que não é X Não, de. mas carrega demais. Não, não, é só essa sugestão, é que eu vou colocar no meu aqui para ficar claro. Mas não precisa colocar, não, só ideia. Então, alguém tem alguma sugestão para o próximo passo? A gente quer simplificar a vida, né? Tem alguma coisa que eu posso fazer para simplificar essa integral? O Eduardo está sugerindo, tira o termo que tem t0, né? Por que eu posso tirar esse termo da integral? Porque ele não depende de x. t0 é um número. Então tem elevado a i menos 2πf vezes t0. Não fede nem cheira. Para a integral. Então ele é constante dentro da integral. Então eu posso tirar ele. Tirando ele, eu vou ficar com e elevado a menos i 2πf t0 vezes a integral de g de x elevado a menos i 2π fx dx. Professor, eu só Oi. perdi, eu não sei se eu estava copiando, não escutei. Por que ficou em dx? Porque o x ele é t menos t0 e antes a gente estava em t. Mas minha motivação é exatamente trocar a variável da integral de t para x. Não, eu sei, mas tipo, a nossa variável x é t menos t0, estava só dt. Aí o t é x mais t0. Mas Por que a t0 é um gente... número. Ó, Giovana,
suponha que eu tenho essa função. Eu defini x desse jeito, não foi? Sim. T0 é um número. Você escolhe qual número você quer. Fala um número. Ah, não, tá. Esquece. A Aí gente você tem deriva, ele vai sumir, vai ficar isso. dx dt. dx Tá, dt esquece. é igual a 1. Então dx é igual a dt. Não, faz um tempo que eu fiz cálculo 1. Mas você entendeu, então? Não, eu entendi. É que eu pensei que a gente tem que separar em duas integrais. Mas... Não. T0 é uma constante, né? Tanto que eu tirei ela daqui da integral. Ah, tá Agora, certo. o que é essa integral aqui? Transformada de Fourier. Ela é exatamente a transformada de Fourier de g de x, certo? Todo mundo reconheceu? A gente geralmente tem essa integral com o índice aqui sendo t, mas é só um índice que está correndo, pode ser qualquer coisa. Então isso aqui é perfeitamente a transformada de Fourier de g de x, de g de t. Isso está claro para todo mundo, gente? Sim, tá visível. Então a gente chegou à conclusão que G2F, isso aqui é o meu G de F, né? Então eu tenho isso aqui é igual a E elevado a menos I2π F T0 GF. Essa é a propriedade do deslocamento, tá? Ela te diz qual é a transformada de Fourier de uma função deslocada no tempo em relação à função original. Agora eu quero explorar o que isso significa um pouco com vocês. Mas antes, então, da gente entrar no significado físico disso aqui, a matemática está fechada. Alguém teve alguma dificuldade em enxergar que isso aqui é G de F? Tá claro, gente? Certinho. Certo. Então, vamos pensar um pouco o que a gente acabou de descobrir. Vamos, de novo, colocar essas duas variáveis em notação polar. Ela é sempre... Notação polar em sinais de sistemas sempre te ajuda a enxergar o que as coisas significam. Então, eu vou pôr aqui G2 de F é igual ao módulo de G2 de F vezes E elevado a I θ2 F. E G1 F é igual ao módulo de G1 de F vezes E elevado a I θ. Por que eu pus 1, né? Porque um pai não dorme. Quando a pessoa não dorme, o cérebro dela não funciona. Aí começa a acontecer essas coisas. Agora entra o comercial do café, professor. Isso. Café Melita. Suba seu QI. Ou evite que ele caia. Já vou responder a sua pergunta, tá, Letícia? Pedro, a exponencial ela é complexa, tá? O Pedro está perguntando sobre a relação disso com a transformada de Laplace. Ela é complexa, a exponencial, na transformada de Laplace, mas é bem parecido com isso, é bem análogo. Tá? Então, ó, eu só pus os dois em notação polar. Essa igualdade, essa não tem nada a ver com essa, tá? Eu só escrevi G2 de F em notação polar. Agora eu vou usar o que eu descobri. Eu descobri que G2 de F E elevado a I θ2, que também é uma função de F, é igual a módulo de G de F
E elevado a I. Não vai caber. Não vai caber. Que coisa irritante esses quadros. Eu tenho que escrever grande para poder ficar legível. Aí não cabe. Vamos de novo, então. G2. Módulo de G2 de F. Calma, professor, ano que vem já vai vir a lousa normal para você. Ano que vem, para isso. Tomara, gente. Mas eu ando tão pessimista que não quero nem pensar nisso. Vou te dar um bom otimismo. Domingo, na verdade, fez um mês que São Carlos não registrou nenhum óbito por Covid. Então, essa é a notícia boa da semana. Ah, eu ouvi isso na rádio mesmo. Tomara continue, sem surpresas. Vocês concordam que essa igualdade em notação polar vira essa igualdade? Eu só peguei isso aqui e multipliquei por E elevado a menos I2πft0. Concordam? Isso está evidente para todo mundo? Pode repetir, professor, que eu estava Então, copiando. Essas duas igualdades aqui, tem alguma coisa a ver com a nossa propriedade? Não tem nada a ver, certo? Eu só aqui em cima eu só escrevi notação polar as funções complexas, ok? Tudo bem. Então, aqui eu escrevi essa igualdade em notação polar. Então, do lado esquerdo eu tenho G2 de F. Do lado direito eu tenho o G de F, que é isso aqui, vezes essa exponencial. Então, a exponencial eu já coloquei aqui, subtraindo a fase. Ficou claro, gente? Certo, beleza. Obrigado. Então, pessoal, todo mundo entendeu de onde veio essa igualdade? Tá. Então, o que essa igualdade está me contando? Qual que é a diferença entre G de F e G2 de F? Tem diferença o módulo? Eu tenho duas igualdades aqui, não tem? Aqui eu tenho a igualdade que G2 de F, módulo de G2 de F, é igual ao módulo de G de F. E eu tenho também que T2 de F é igual a TF menos 2π ft0. Então, o que isso significa? Isso significa que, se você pegar um sinal e deslocar ele no tempo, a amplitude da transformada de Fourier não é modificada. Faz sentido essa afirmação? Essa é uma afirmação surpreendente ou essa é uma afirmação esperada? Por que faz sentido, Stefan? Pedro e Stefan falaram perfeito, porque é o mesmo sinal. Se o meu sinal for uma música, você só trocou a hora que você começou a tocar a música, mas é a mesma música. Então, você não pode ter amplitudes diferentes. Você não pode ter que, se uma música a mesma música você tocar daqui a pouco e começar a tocar agora, vai ter uma tem mais guitarra do que o outro, então é uma música diferente. Então, não pode ter amplitude diferente. A fase também importa para você definir o sinal. Você pode ter dois sinais com amplitudes iguaizinhas e fases diferentes, mas são sinais completamente diferentes. Aqui, o fato de que é o mesmo sinal é manifestado pelo fato de que essa fase
é igual a essa fase, só que existe uma componente aqui linear em f. Se a gente for fazer um desenho do gráfico da fase, o θ2f é o θ de f mais uma reta. Que reta que é essa? É o 2πft0. Entenderam? Eu vou apagar aqui para eu fazer esse desenho que eu acabei de falar. Então vamos supor que isso aqui seja o meu θ de f. Estou desenhando uma coisa aleatória, tá? Eu quero isso aqui para baixo. Desenhar uma coisa aleatória. Isso aqui é o meu θ de f. Como é que eu obteria? Como que eu posso visualizar o θ2 de f? Ele é o θ de f menos uma reta. Uma reta, inclusive, nesse eixo aqui. A inclinação da reta é dada por 2π vezes o tanto que você deslocou. Então, quando eu somar essa fase com essa fase, eu tenho a minha nova fase. Essa soma de fases com uma componente linear aqui, a gente diz que o sinal G2, o efeito do deslocamento temporal é induzir uma modulação linear na fase. Isso quer dizer que a fase, θf, é somada com uma componente linear em f. É isso que o termo quer dizer, modulação linear. Então, se você pega uma fase qualquer e soma ou subtrai com um termo linear em f, você não está mudando o sinal, você só está deslocando ele no tempo. Você está só trocando a origem do tempo. Então você tem... Essa é uma liberdade extremamente importante, por exemplo, no design de filtros. Quando você vai fazer um filtro, você não quer distorcer o sinal. E aí, quando você vai fazer a fase do filtro, para não distorcer o sinal, ela teria que ser uma fase constante. Mas a gente agora descobriu que ele pode ser uma fase linear também, porque se for uma fase linear, quer dizer que ele está só atrasando ou adiantando o sinal. Então, em linguagem técnica, o que a gente aprendeu é que uma modulação de fase linear não altera o sinal, só desloca o sinal no tempo. O que esse termo quer dizer, modulação de fase linear? Quer dizer que você pegou a sua fase e somou com uma reta. A inclinação da reta te dá o tanto que você está deslocando a origem. Entenderam? Beleza. Todo Só mundo tô copiando entendeu? aqui, professor, peraí. Pode apagar o gráfico se quiser. Não, eu preciso responder a Letícia e depois o Stefano. Peraí, Letícia, deixa eu voltar aqui no chat para eu pegar essa pergunta. Essa exponencial tem relação com o delta de Dirac deslocado no tempo no domínio da frequência? Você deve estar se referindo a uma das perguntas da lista, né, Letícia? É isso que motivou sua pergunta? Não? Bom, mas ela tem a ver com uma das perguntas que eu faço na lista, tá? Então, se você pegar, você pode tratar a função e elevado a i2π f. Aliás, se eu for te falar isso agora, eu vou te confundir. Porque está com o tempo de frequência invertido. Aguenta aí, deixa eu falar. Eu não quero falar disso agora, tá, Letícia? Porque eu vou te confundir se eu te responder isso agora. Porque o tempo e a frequência está invertido. A hora que eu falar da próxima propriedade, fica melhor eu responder a sua pergunta. Mas um dos exercícios da lista é, dado que você tem a transformada de Fourier
Deixa eu falar sobre isso daqui a pouco. Segura a pergunta, tá? A sua pergunta tem a ver com a próxima propriedade. Aí eu falo dela no contexto correto, senão vou confundir a cabeça de vocês. Porque o papel de tempo e frequência está invertido. Stefano está perguntando, tem diferença para alta ou baixa frequência? Stefano, eu quero que você elabore essa pergunta. Você deve estar sentindo que a fase que você tem que dar para a frequência mais alta é menor que a fase que você tem que dar para a frequência mais baixa. É por aí que você está perguntando? Isso é verdade. Então, você tem que dar uma modulação de fase linear. Você tem que ter uma reta aqui. Agora, se ela é uma reta até esse ponto e deixa de ser uma reta daqui para frente, não importa nesse meu exemplo que esse ponto morreu. Daqui para frente aliás, essa fase, desculpa, eu ia te falar de fios, também ia confundir. Essa fase tem que ser global. Ó. Mesmo se, vamos supor que θ de f seja 0, em todo f. Se θ de f for 0, essa frequência, essa transformada de Fourier aqui, ela tem que ter essa fase linear elevada a menos 2πft0 para todo f. Mas isso só é relevante quando o módulo existe, certo? Se para uma frequência, você chegou numa frequência que esse módulo aqui é 0, aí ele não vai ter contribuição para integral a fase, certo? Porque o módulo vai zerar. Então, se eu estou entendendo direito essa pergunta, vamos supor que agora eu tenho aqui o módulo, G2 de F aqui. Vou pôr o módulo contra F. Vamos supor que o módulo seja assim. Para manter a propriedade, você precisa que isso aqui se estenda até a máxima frequência. Se depois da máxima frequência essa reta aqui ir para o escambau, não tem importância, porque o módulo do G é 0, e aí ele vai multiplicar pela fase errada, mas você está multiplicando 0 pela fase errada, dá 0. Então, assim, na prática, você tem que ter essa linearidade só dentro do domínio dos componentes que você tem. Era por aí que você estava perguntando, Stefano? Isso. Então, matematicamente, ele tem que ser linear para o resto da vida. Mas se G2 de F, você sabe, a priori, que ele está limitado no intervalo de frequência, aí basta ele ser linear nesse intervalo de frequência para dar certo. Por isso que filtro, às vezes, distorce quando a frequência fica muito alta, porque você consegue essa linearidade só numa faixa, entendeu? Então, gente, todo mundo acompanhou? Tá tudo certo em relação a essa propriedade? Certinho. Então, deslocou no tempo, induziu modulação linear na fase, ok? Lembra disso. E induziu uma modulação linear quer dizer que você pegou a fase e multiplicou por uma reta, somou com uma reta. Agora, tem a contrapartida dessa propriedade, que é onde eu vou recuperar a sua pergunta, tá, Letícia? Que é a propriedade do deslocamento espectral. Espectral. Ai, vocês ouviram o recado, gente? Ou não chegou aí? Não foi passado para frente a informação. Meu filho tá gritando aqui que o cachorro fez cocô. Coisas que só acontecem no EAD. Pérolas do EAD. Pérolas do EAD. Eu aprendi cedo
que se você tentar disfarçar a vergonha, você só piora. Então, você se entrega de uma vez, que aí você passa menos vergonha. Não, mas tá tranquilo. EAD, qualquer coisa, um rapaz do mercado apertando a campainha, o carteiro jogando a mercadoria por cima do portão. É isso aí, o EAD. É isso mesmo. Então, ó, notem a diferença do que eu estou escrevendo aqui para. É sempre instrutivo vocês compararem o deslocamento espectral com o deslocamento temporal, porque as duas estão correlacionadas por essa simetria tempo e frequência. Então, no deslocamento temporal, G2 de t era G de t menos T0. Aqui, G2 de t é a função G de t vezes uma exponencial, onde aqui eu tenho t e aqui eu tenho uma frequência fixa. Aqui eu fixei essa frequência F0. E a engenharia elétrica a gente gosta de falar que G de 2 de t é o G de t modulado. De novo, o termo modulado, você está multiplicando exponencial imaginária. Esse produto a gente chama de modulação. E essa aqui é a propriedade, vamos dizer, central para descrever a física de princípios de comunicações. Por exemplo, como funciona a modulação do AM de um rádio. É completamente encapsulada por essa propriedade. Mas eu vou explicar isso melhor a hora que a gente achar a propriedade, tá? Então, Professor, você vai mostrar isso visualmente, que nem se mostrou no outro? Ou ele é claro. mais. Ah, tá. Não, mas aqui eu não vou mostrar a relação de G2 de T com G de T visualmente, porque ela é bagunçada. G2 de T não é nenhum sinal real mais, tá vendo? Então isso que eu pensei, porque assim, se fosse um valor real, estaria mudando só a amplitude. Não, mas aqui você é pôs uma isso. modulação de fase em G de T, né? Aí você bagunçou o sinal. Tá bom. Então, mas no espectro fica limpinho, tá? Eu vou te mostrar no espectro, tá? Confio, tá bom. Então, por definição, se G2 de T é G de T vezes uma exponencial imaginária, com argumento imaginário, de novo, qual a relação de G2 de T com G de T? G2 de F com G de F. Então, vamos lá. Então, de novo, G2 de F é igual a integral de G2 de T e elevado a menos I2π Ft dt. E aí eu vou substituir agora o meu G2 de T aqui. Eu vou trocar a ordem. Eu vou pôr G de T elevado a I2π F0T vezes elevado a menos I2π Ft dt. Tudo correto? Tudo tranquilo? Tudo tem pulso, só espera copiar. Tá. A parte de baixo, no caso, se quiser pagar em cima, pode pagar. Não, eu esperar um tempo, vocês copiarem. Pronto? Aqui acabei. Esse pessoal acabou aí. Posso ir, gente? Então, ó, eu posso colocar essas duas exponenciais juntas, né? Só somar o argumento.
Correto? O sinal de positivo aqui entrou como negativo aqui, porque está multiplicando negativo aqui. Ok. O que é essa integral? Ela é a transformada de Fourier de G de T? Essa integral é a transformada de Fourier de G de T? Não por causa do F0, né? Mas o que esse F0 está te dizendo? Ele só está dizendo que ela é a transformada de Fourier de G de T, mas em vez de estar avaliando ela na frequência F, ele está avaliando na frequência F menos F0. Correto? Ah, sim. Então, daí a gente conclui que G2 de F é igual a G de F menos F0. Então, o que acontece se você multiplicar no domínio do tempo por uma exponencial? Você desloca a frequência? Exatamente. Se isso aqui é o meu G de F, eu vou pôr o módulo aqui. Se isso aqui é o meu G de F, o meu G... Ai. Pior eu conseguir desligar das coisas que acontecem aqui. Mas é o EAD é assim mesmo. A gente não desliga nunca. Então, o G2 de F é simplesmente o G de F deslocado para F0, correto? Vocês notaram a simetria do que aconteceu antes? Antes, eu desloquei no tempo. O que aconteceu na frequência? Multiplicou por uma exponencial, certo? Agora eu multipliquei por uma exponencial no domínio do tempo. O que aconteceu na frequência? Deslocou. Tá vendo a simetria? Tempo-frequência? Matematicamente, eu repeti a mesma história, mas por um ponto de vista diferente da primeira propriedade. Vocês notaram isso? Professor, Oi. eu só fiquei com dúvida porque, assim, no deslocamento temporal, a gente partiu da função de G de T e achou a relação no domínio da frequência. Só que aqui a gente também partiu de G de T, a gente não deveria partir no domínio da frequência para chegar na relação no domínio do tempo, para mostrar o deslocamento temporal? Não, mas eu não estou provando deslocamento. Aqui não tem deslocamento temporal. Desculpa, deslocamento temporal não. O deslocamento espectral. Você está falando que eu deveria definir assim e dar ré? Isso. Mas dá no mesmo. Então, se você fizer isso, está perfeito. É porque assim, eu fico confuso, porque aqui eu tenho uma função deslocada no domínio da frequência e eu deveria provar o efeito que isso faz no domínio do tempo, não que o que eu faço no domínio do tempo faz no domínio da frequência, não é? As duas coisas são totalmente equivalentes, porque de onde que vem a equivalência das duas coisas? Vem do fato de que G de T e G de F, G2 de T e G2 de F, quando você fala G de T e G de F, você está falando do mesmo sinal. Certo. Então, se você deslocar no domínio da frequência e multiplicar pela exponencial no domínio do tempo, você está fazendo a mesma coisa. Não tem causa e consequência. Isso é uma questão um pouco sutil, mas causa bastante confusão. Vocês estão pensando em termos de causa e consequência, não estão? Eu acho que nesses passos que você deu tudo, é só a gente usar o símbolo si somente si que a gente chega, que é uma relação de ida e volta, né? É uma relação de ida e volta, mas não tem causa e consequência aqui. Eu não tô, a gente fala que isso no domínio do tempo causa isso no domínio da frequência, mas essa linguagem não está matematicamente correta. Porque dizer que algo ocorreu no tempo, como na frequência é o mesmo sinal, é só uma representação diferente, você já está dizendo que ocorreu algo na frequência. Então, o jeito certo de entender essas propriedades é o seguinte. Se um deslocamento temporal é manifestado no domínio da frequência
como uma modulação de fase linear. De maneira totalmente equivalente, uma modulação de fase linear é manifestada no domínio do tempo como um deslocamento temporal. A afirmação houve um deslocamento temporal no tempo é logicamente equivalente à afirmação houve uma modulação de fase na frequência. Você tá falando A igual a A, entendeu? Entendi, sim, eu entendi. Tá pegando o Entendi. espírito da coisa? Sim, Aqui, sim. do mesmo jeito, eu estou afirmando que a multiplicação por uma exponencial no domínio do tempo é manifestada como um deslocamento espectral no domínio da frequência. Ou, de maneira totalmente equivalente, um deslocamento espectral no domínio da frequência é manifestado como um deslocamento temporal, com uma modulação de fase temporal. Mas Entendi. a gente usa a linguagem causa e consequência, mas ela é inadequada, ela só é fácil. Ficou claro que se você está me falando assim, se eu começasse dessa definição e provasse no domínio do tempo dar essa multiplicação, tá certo? Não só tá certo, como tá idêntico ao que eu fiz. É só pegar o caminho inverso, né? É só fazer pegar o caminho inverso. Tá certo. Mas é um caminho só, Entendi, entendeu? entendi. Porque são afirmações logicamente equivalentes. Por quê? De novo, porque você está representando o mesmo sinal. G2 de T e G2 de F é a mesma coisa. Ambos são representações do mesmo sinal. Eles estão se referindo ao mesmo objeto. Beleza, professor. Obrigado, viu? Giovanni, esse aqui é só esse deslocado. É o meu desenho que é ruim. Mas é só um deslocamento, tá? Pegou isso aqui e fez... Tá? E a mesma coisa acontece para a fase. Eu só desenho um módulo que eu preciso desenhar alguma coisa. Então, vocês entenderam, gente, a discussão de agora? Essa é uma dúvida muito comum e que, se ela é esclarecida cedo, ajuda bastante vocês a entender de maneira correta a natureza do que a gente está fazendo. Então, me conta, gente. Vocês entenderam a conversa? Minha internet deu uma pequena caída enquanto você estava discutindo aí. Eu não sei se vale a pena repetir, senão eu posso assistir depois, mas tem algum ponto muito específico assim que o senhor gostaria que eu soubesse a partir de agora? Eu estou realçando que não é para pensar em termos de causa e consequência. O que você faz no tempo causa uma coisa na frequência. É para pensar que uma coisa... se há um deslocamento no tempo, isso é manifestado no domínio da frequência como uma modulação de fase linear. Por que não é causa e consequência? Porque são duas descrições equivalentes da mesma coisa. Certo. Você é o Bruno, não é? Isso. Então, se eu falar assim, você é o Bruno, essa afirmação não é logicamente equivalente a... Vamos colocar proposição A, você é o Bruno. Proposição B, you are Bruno. As duas não têm a mesma carga lógica? Sim, sim. A igual a B? Sim. Então, se eu disser que G2 de T é igual a E elevado... Então, se eu afirmar que G2 de T é igual a isso, proposição A, ou eu afirmar que G2 de F é igual a isso, proposição B, eu afirmei a mesma coisa. Eu falei, você é o Bruno, falei, you are Bruno. Não tem causa e consequência. Tem como que este fato é manifestado no domínio da frequência. Assim. Como que esse fato é manifestado no domínio do tempo? Assim. Eu relacionei... Oi, fala, Bruno. Não, entendi. Tá certo, então. Beleza, obrigado. Letícia está perguntando se eu tinha relacionado com a propriedade anterior. Sim, eu estou dizendo que essa propriedade
e a propriedade anterior, você pode entender como sendo a mesma coisa, com tempo, frequência trocado. A propriedade anterior, o deslocamento foi no tempo. O que aconteceu na frequência? Uma multiplicação por uma exponencial. Entendeu, Letícia? Então, as duas propriedades, na verdade, são a mesma propriedade, com tempo e frequência desempenhando papel invertido. E é o que eu queria te falar, Letícia, que você tinha perguntado sobre a função impulso, né? Então, uma das questões da lista é, eu peço para vocês calcularem a transformada de Fourier dessa função aqui só. Ok? Dessa função, elevado a 2πf0t. Partindo da propriedade, não da simetria, tempo-frequência. Um jeito de você enxergar isso é usar a propriedade do deslocamento. Então, essa função sozinha não é ela vezes a função 1? Todo mundo concorda? Vamos supor que g de t seja a função 1, a função constante. G2 de t não é simplesmente elevado a 2πf0t? Todo mundo concorda? Então, Sim. estou pegando um caso particular. Suponha que g de t seja a função 1. G2 de t é a função elevada a 2πf0t, certo? Então, a transformada de Fourier da função elevada a 2πf0t tem que ser a transformada de Fourier da função 1 deslocada em f0, certo? Estão me acompanhando? Tô sim. Qual é a transformada de Fourier da função 1 do nível DC puro? O delta Aonde? em zero. Então, qual é a transformada de Fourier dessa função? É o delta em f0. É o delta centrado em f0, perfeito. Você só deslocou onde está o delta. Esclareceu, gente, aí? Tá ligando os pontinhos? Só uma pergunta, professor. Quando você fez os gráficos, né, que você apagou, eu acabei não tendo tempo de perguntar. Os dois gráficos que você fez eram o mesmo gráfico, ou não? Só tendo deslocamento O mesmo, isso. Mesmo um sendo um pouquinho mais gordinho do que o outro. Tinha Isso é meu problema. Mas é o mesmo gráfico. Lembra? Só traz um para cá. Ah, tá. Então, O não, então mais beleza. gordinho é acidental. Ah, não, tudo bem. Isso que eu ia perguntar. É Obrigado. acidental. Não tem alargamento espectral nem encurtamento. É o mesmo espectro. Só que deslocado, né? Não, perfeito. Vou corrigir aqui no meu, então. Agora, vamos fazer um pequeno exercício aqui. Que também é um dos exercícios da lista. Vamos supor que você tem um sinal G de T de seu interesse. E você fisicamente... Vamos pensar, como que eu posso fisicamente causar um deslocamento espectral? Eu posso fisicamente multiplicar um sinal por uma função exponencial? Daquele jeito? Eu posso fazer isso? Fisicamente é possível fazer isso, gente? Não, não dá, porque aquilo é uma função complexa, certo? A minha pergunta é, fisicamente, é possível se eu tenho um sinal G de T físico, o sinal G2 de T é um sinal físico? O sinal G2 de T é um sinal físico? Não, porque é um número complexo, né?
Isso aqui é uma função complexa, então isso aqui é complexo. Isso aqui não é físico. Não dá para fazer isso aqui na realidade. Entendeu, Stefano? Agora, dá para fazer isso aqui. Isso aqui é perfeitamente possível. Basta você ter um circuito não linear. Você tem na entrada do circuito essa função, na outra você tem essa, você faz o batimento entre eles. Vocês vão aprender isso em circuitos, em princípios. E aí sai o produto entre eles. Se G de T, se isso aqui é o espectro de G de F, vou desenhar ele real, tá, gente? Só para facilitar a minha vida aqui. Como é que vai ficar o espectro de G2 de F? Aqui eu não tenho dois deslocamentos, eu não tenho um deslocamento em F0 e um deslocamento em menos F0, porque isso aqui não tem E elevado a I2PF0 mais E elevado a menos I2PF0. Então não tem dois, gente? Então vai ficar aqui e aqui. Agora a amplitude aqui é a metade desse, porque o cosseno é E elevado a I2PF0T mais E elevado a menos I2PF0T dividido por 2, né? Vocês entenderam essa relação? Aqui eu vou ter F0 e aqui eu vou ter menos F0. Ó, é uma função par, tá vendo? Porque G2 de T é real. Se você tivesse deslocado só para um lado e não tivesse deslocado para o outro também, você não daria uma função par. Aí não ia ter como ele ser real. No tempo, isso quer dizer que você não consegue multiplicar por um exponencial, mas você consegue multiplicar por um cosseno. Enxergaram isso, gente? Sim. Então, o que é isso? Se o seu G de T for sua música, a música audível tem esse espectro. Mas se você quiser tocar ela numa rádio, você tem que transmitir ela no rádio. Para transmitir, você tem que modular ela com uma portadora, que é a sua estação de rádio. Como é que você faz? Fazendo esse produto. Agora o sinal está centrado não mais em zero, mas em F0 e menos F0. Aí isso aqui você transmite, chega no seu carro, se você sintonizar em F0, vai ter o demodulador que vai fazer esse produto de novo para voltar para cá. E aí você volta e ouve a sua música. Então esse é o processo de modulação AM. Então a física de um rádio depende dessa propriedade da transformada de Fourier. Só de curiosidade, para complementar, isso vale para qualquer tipo de transmissor e receptor ou exclusivamente do rádio? Ou para a maior parte dos tipos? Não, caso, qualquer modulação, em geral, modulação significa pega uma parte do espectro e joga para um canto ou para o outro. Entendeu? Aí tem vários jeitos. Esse tipo de modulação é chamado de modulação AM. O mais comum é em rádio. Para rádio FM, você altera a fase, mas é a mesma ideia. Você pegou o seu negócio e pôs no portador. Você só faz de um jeito um pouco mais complicado. Você tem modulação para laser, por exemplo. Você tem modulação no seu canal de fibra ótica da internet. Tudo que envolve... Comunicação sempre envolve modulação, porque você quer transmitir várias informações sem misturar elas. O cara da Rádio Fuscar quer tocar uma música e o da FM, o da Jovem Pan quer tocar outra. Se eles mandarem com a mesma portadora, as músicas vão se misturar. Mas se um mandar nessa banda e o outro mandar nessa banda, você consegue recuperar simplesmente pondo no filtro. Entendeu? Então isso aqui seria uma estação de rádio. Essa aqui seria outra. É a mesma coisa da internet. O seu e-mail e o meu e-mail foram juntos na mesma fibra. Eles precisam ser mandados com banda diferente para você conseguir recuperar depois. Entenderam, gente? Se você mandar os dois juntos, como é que você faz? Você vai misturou tudo. Ué.
Mas se você mandar com banda separada, então a separação da banda tem que ser tal que não tem sobreposição dos espectros. Aí você consegue filtrar esse ou filtrar esse. Ah, da hora. Legal, legal. Então, aumentou aí a quantidade de aluno que vai fazer princípio de comunicação? É bem interessante. É bem legal, mas é um pouco assustador, talvez. É Parece ser bem mesmo? complexo. Eu acho Mas é legal interessante. porque trabalhar com transmissor e receptor é muito da hora. E por experiência própria de quase voar no campus para fazer teste de transmissor, é bem divertido. Pois é tipo a aplicação mais evidente, né, do curso de engenharia elétrica. Acho que não tem nada mais quintessência. Ixi, eu sei o termo em inglês, não sei em português agora. Mais essencial do que um rádio, né? Sim, sim. Talvez só as torres de transmissão que seria mais que isso. Mas é essa a ideia. Podemos passar para a próxima, então? Pode sim, professor. Então essa aqui é, se G2 de T for a derivada de G de T, qual a relação entre G2 de F e G de F? Tá? Ou dG dt. Ok? Então Ok. eu quero essa relação entre G2 e G. Essa aqui ela é mais fácil de enxergar o que acontece escrevendo a transformada inversa de cara e indo por inspeção. Então, a G de T é igual a transformada inversa elevado a 2π ft df. Correto? Correto, gente? Certinho. Como é que eu enxergo isso? Isso aqui não é uma soma de um monte de função exponencial? Cadê as coisas do tempo aqui? Cadê as funções do tempo? Estão aqui dentro, né? Você está somando um monte, cada uma com uma frequência diferente, certo? Correto, pessoal? Então, o que é a função do tempo? É isso aqui. Então, se eu derivar desse lado, em relação ao tempo, o que vai ser derivado aqui? Só a função do tempo. Então, isso aqui vai ser integral de g de f vezes a derivada da exponencial que propriedade que a gente usou aqui? Simplesmente da linearidade da derivada. A derivada de a mais b é igual a derivada de a mais a derivada de b. Aqui eu tenho a derivada de uma soma de um monte de função, cada uma com f. Então, aqui, se eu derivar o todo, é igual eu fazer a derivada de cada um e depois somar. Então, a propriedade que eu usei aqui é a propriedade da linearidade da derivada. Derivada é uma operação linear. Tá claro isso? Sempre tem alguma dificuldade na passagem daqui para cá. Na verdade, daqui para cá, né? É óbvio isso ou é difícil de enxergar que isso é verdade? Refaz o i ali, professor, porque para mim tá só um risquinho. Só para ter certeza. I. Ah, bonito, obrigada. I2PFT. Peraí, professor, não apaga não. É só uma pergunta. Agora, eu acho que era isso que o senhor estava perguntando, como eu estava copiando, eu fiquei em dúvida agora. Como que a gente chegou em DF nesse... Não, nesse... isso aqui é transformada inversa, só isso. Ah, tá. Não, beleza. Comecei a transformada inversa e derivei G de T desse lado, tive que derivar desse também. Mas eu notei que a única coisa que deriva é o que depende do tempo. Ou seja, é essa função aqui.
Eu estou perguntando se tem algum mistério nessa igualdade. Se G de T é isso aqui, dG de T tem que ser igual a isso aqui. Não, tranquilo, então. Beleza. Então, vocês notaram que a gente usou o fato de que a derivada é linear. Derivada de A mais B é igual a derivada de A mais derivada de B. Bom, aí a derivada é simples, né? Então, dg dt é igual a... Isso aqui vai cair o I2πf, né? Cai I2πf, porque a derivada é em t. Vai ser igual a I2πf gf elevado a I2πft df. Tranquilo? Ok. Por definição, dg dt é o nosso G2 de t, né? Então, a gente descobriu que G2 de t é igual a integral de I2π f gf elevado a I2π ft df. Ora, mas isso aqui é a transformada inversa. Então, isso aqui necessariamente tem que ser G2 de f. Então, a gente conclui que G2 de f é igual a I2π f g de f. Alguma dificuldade ou tranquilíssimo? Tranquilíssimo é uma palavra muito forte, mas tá beleza. Tira o íssimo, aí fica... Pera, professor, você está fundindo a outra propriedade nessa. Essa que você chamou de G2F. Não, eu quis dizer que se G2 de t é a derivada de G de t, a transformada de Fourier de G2 de t é igual a transformada de Fourier de G de t vezes I2πf. Não, eu tô falando em cima que você juntou tudo e transformou em G2 de F. Não é o G2 de F do deslocamento passado, é outra coisa. Não. A gente mudou o assunto. Ah, não, eu sei, é só porque às vezes fica Eu tudo identifiquei isso aqui como G2 de f. É, porque não é mais o mesmo G de F, tá? Não é, mas ainda é uma transformada inversa, certo? Certo. Ainda é um trem que depende de f, vezes um monte de elevado a 2πf, somado todos os f. Então, é uma transformada inversa. Se isso aqui é uma transformada inversa, necessariamente o trem que multiplica cada f aqui tem que ser o G2 de f. Entendeu o raciocínio, Giovanna? Ah, agora eu entendi, sim. Então, por inspeção, eu identifiquei que isso aqui tem que ser a transformada de Fourier de G2 de t. Tá claro, gente? Que eu identifiquei por inspeção que isso aqui necessariamente é a transformada de Fourier de G2 de t? Então, ó, não confunde. Lá no deslocamento temporal, a gente falou que a fase somava com uma reta, né? Agora tem uma reta na história de novo. I2πf é uma reta. Mas aqui é o produto com G de f. Então, o G2 de f, você pega o G de f e multiplica ponto a ponto por uma reta, pela reta I2πf. Aí você está fazendo a derivada. Olha só, Thiago. O Thiago notou que a amplitude de G de f está aumentando. É isso que eu estou identificando, Thiago? Mas olha só que interessante. Tem esse F, pega... Peraí, eu posso apagar isso aqui, gente? Para eu explorar o comentário do Thiago? Por mim, sim. Ele é complexo, mas ele mantém a simetria, tá vendo? Porque isso aqui é uma função par. Então, G2 de f ainda é a transformada de Fourier de um sinal real. G2 de t é real. Esse aqui não mata a realidade de G2 de t.
Porque f é uma função par. Então, se essa função é par, essa aqui continua sendo par em amplitude. E o i aqui faz com que ela continue sendo ímpar na fase. Perfeito. Não, muda a amplitude e a fase. Esse i aqui, ele é e elevado a i π. I π sobre 2, perdão. E elevado a i é igual a i elevado a i π sobre 2. Mas aqui você tem um termo que muda a amplitude. Então, muda... A fase tem o deslocamento de 90 graus, elevado a i π sobre 2. Então, calma lá, Thiago. Deixa eu... Vamos com calma. Se você está pensando em notação polar, é melhor você escrever o i, para não te confundir, você escreve o i assim, ó. E elevado a i π sobre 2. Vezes 2πf vezes g de f. Então, ó, os dois módulos, o módulo de G2 de f não é igual ao módulo de G de f. Esse termo aqui mudou o módulo. E esse termo aqui dá um deslocamento de π sobre 2 na fase. Mas ele não muda a paridade, certo? Isso aqui é uma fase constante, é uma fase global. Tá entendendo? Mas ó, o módulo mudou. Esse 2πf muda o módulo. É igual aquele desenho que você fez do cosseno, a parte para cima fica um pouco para a direita e para a esquerda do eixo da origem. Ó, Como que fica o desenho? Vamos supor o desenho da amplitude ou da fase? Essa que é a questão. São duas. Faz os dois. Vamos pensar na amplitude. Vamos supor que esse aqui é o módulo de G de f. Qual é o módulo de G2 de f? O módulo de G de f é uma função par, não é? Então, eu vou ter que... Vamos desenhar uma coisa... Então, como que a gente pode visualizar o módulo de G2 de f? Ele vai ser o módulo de G de f vezes 2πf. Então, você está pegando cada módulo aqui e multiplicando por pelo tracejado. Você está pegando essa curva e multiplicando pela reta. Para você obter o módulo de G2 de f. Rafael, a expressão de cima é a expressão de baixo, mas o i eu escrevi como e elevado a i π sobre 2. O que é elevado a i π sobre 2? É o cosseno de π sobre 2, 0, mais i vezes o seno de π sobre 2, que é 1. Então, e elevado a i π sobre 2 é igual a i. Só para ficar claro que isso aqui dá um termo de fase, mas isso aqui muda a amplitude. Professor, mas isso aí que você desenhou é o G de f, né? O G de 2f é a soma com a... É o produto. O produto. É o produto. É o produto dessa curva com essa, entendeu? Ok. Tá claro, gente? Tá claro, Thiago? Tá sim. E como é que fica do θ? Só vai ter uma defasagem? Aí vai ser esse θ aqui mais o π sobre 2. Aí, como a fase global, não ok. não vai ter algo tão interessante. Mas olha só, Thiago, tem uma coisa bastante importante aqui que você começou a orbitar em torno dele. Você mencionou que isso aqui vai aumentar a amplitude, certo? Sim. Mas olha só, isso é verdade em algumas regiões. Quando o f for pequeno, menor do que 1, o que vai acontecer com a amplitude? Esse fator vai diminuir a amplitude, correto? Diminui, verdade. Inclusive, com f igual a 0, o que aconteceu com a amplitude? Quem é G2 de 0? É 0? O que isso quer dizer? G2 de 0. O ponto 0
não é o nível DC? Sim. Como G2 de T é uma derivada, ele tem nível DC? O nível DC não é uma constante? A derivada do constante é zero, certo? Então, se existe um nível DC em G de T, ele não existe em G2 de T, porque a derivada mata a constante. Entenderam por que o fato de que a derivada de uma constante é zero é manifestado no domínio da frequência com o fato que G2 avaliado no ponto F igual a zero vai ser zero. Não entendeu, Stefano? Thiago, eu falei que o módulo de G2 de F é esse módulo, esse produto, mas aqui a amplitude é negativa. Então aqui tem um π na fase, tá? Então é melhor você pensar que é o produto dessa reta com a reta espelhada aqui, para você tirar a amplitude negativa. Mas o módulo continua, tipo, você está crescendo aqui é alto, aqui é alto. Tá, então você entendeu, né, Stefano? Ficou claro, Thiago? Eu não entendi essa parte aí que você falou de espelhar. É Tem porque que espelhar a reta? porque se você pegar essa parte aqui, o F não é negativo, Sim. então você teria um número positivo e um negativo, você está falando que o módulo é negativo. Não existe módulo negativo. Ah, tá, O entendi. módulo de um número negativo é o número vezes uma fase π, certo? Tipo, menos 3 em notação polar é 3 vezes e elevado a π. E π é menos 1. É isso que eu quis dizer, tá? Não entendi. Beleza. Mas eu estou mais interessado em entender as dimensões. Então, a região... O que isso aqui está dizendo? Que se eu comparar esse espectro com esse, o que está acontecendo? As componentes de frequência alta desse espectro vão ser amplificadas. E as componentes de frequência baixa vão ser atenuadas. Não é isso que esse F está fazendo? Quando eu estou avaliando para F pequeno, esse G2 de F vai ser o G de F vezes um número pequeno. Para F grande, esse G2 de F vai ser o G de F para um número grande. Então, esse F aqui está dizendo que essas componentes de frequência, quando F é alta, são amplificadas. E as componentes de frequência, quando F é baixo, são atenuadas. Então, o G2 de F vai ser essas componentes... Olha, essa componente aqui está multiplicando por um bicho grande. Vai ser amplificada. Essa aqui, que é grande, está multiplicando por um... Não muito, então não vai ser menos amplificada. Por que isso é verdade? Por que isso é verdade, gente? Porque você está derivando o sinal? Porque você está derivando. Então vamos pensar. Esse sinal, o G de T, não é essa amplitude vezes um cosseno, essa amplitude vezes um cosseno, essa vezes um cosseno, não, um monte de cosseno. Essa aqui não é a amplitude de um monte de cosseno. Quando você deriva um cosseno, a amplitude da derivada não depende da frequência, quanto mais... Se você tem esse cosseno aqui, e você tem esse cosseno, essa derivada não dá um número mais alto do que essa? Porque aqui a frequência é alta e aqui a frequência é baixa? Isso, Giovana. Pequeno quer dizer o F na região de frequência baixa, né? Você não pode confundir pequeno aqui com pequena amplitude. Não, eu quis dizer isso, que ele vai atenuar apenas de 0 a 1. Quando 2πf for menor do que 1, né? Tem que levar em conta 2π também. Tá, então tá certo. Obrigada. Quando o ômega for menor do que 1.
Então, nessa região aqui tem atenuação. Na região de fora tem amplificação. Por quê? Porque a região de fora são cossenos com frequência alta. Então, é variação rápida. Como o sinal é a derivada, essas contribuições que variam muito rápido têm derivada alta. E é isso que é manifestado aqui no domínio da frequência por esse produto pela reta F. Conseguiram, gente, relacionar tempo e frequência? Essa componente aqui tem amplitude baixa, mas é um cosseno que varia muito rápido. A hora que você derivar, ele vai ser amplificado a amplitude. Por quê? Porque você derivou um trem que está variando muito rápido. Entenderam? Quando você deriva o cosseno, não sai a frequência, não vira amplitude? Qual que é a derivada do cosseno de 2πft? Não é menos seno de 2πft vezes 2πf? Então o f está lá na amplitude. Ele manifesta o fato de que quanto mais rápido, mais alta vai ser a derivada. E se você tiver uma componente constante, dá zero. Entenderam, gente? Ok, eu vou parar por aqui, já são 10 para as 10, eu vou passar a propriedade da integral, que é só essa espelhada com nível DC extra, que eu geralmente não aprofundo muito esse nível DC, eu não tenho um bom custo-benefício. Mas na aula que vem a gente vai entrar na propriedade da convolução, que é central para o curso de sinais, tá? Essa propriedade é extremamente importante. Essa da derivada também é bastante importante e ela é realçada na solução de EDO. Uma das técnicas de solução de equação diferencial é passar por domínio do tempo e explorar o fato de que a derivada vira um produto algébrico. Vocês devem ter feito isso já no contexto de transformada de Laplace, no curso de EDO. Fizeram? A convolução? Não. Usar a propriedade da derivada para resolver um EDO? Ah, sim, sim. Pois é. Aí, por que isso é útil tudo? Eu vou realçar isso na hora que a gente for falar de sistema, tá? Porque o sistema tem... o operador de um sistema é uma EDO. Então, nós vamos voltar no problema de solucionar o EDO, mas a gente vai abordar esse problema do ponto de vista algébrico, do ponto de vista de diagonalização de matriz, que vai ser a próxima parte do curso, né? A terceira e última parte. Então, só estou chamando a atenção que é essa propriedade que vocês usaram lá no curso de EDO, ok? A gente vai usá-la de novo aqui. Mas o nosso foco é um pouco diferente. A gente faz a mesma coisa com um ponto de vista diferente. Nosso foco é mais algébrico. Ok, pessoal? Alguma pergunta? Alguém quer usar esses 7 minutos finais para tirar alguma dúvida? Eu queria só matar uma curiosidade, que assim, na transformada de Laplace, quando a gente fazia a derivada, aparecia também o G de zero, né? Para a condição inicial, né? Isso. Nesse caso, tem alguma razão dele não ter aparecido? Ele está subentendido naquela modulação de fase que eu te falei. O melhor jeito de eu te explicar é você dando um exemplo. Vamos supor de novo que você tem uma gaussiana aqui no tempo. E aí você tem outra gaussiana aqui no tempo também. Você não pode dizer que você mudou a condição inicial? Sim, sim. Qual a relação das duas? Não é aquele termo elevado a 2πf0t? Isso. Então, se você pensar em termos da derivada, então, tipo, aqui você teria i2π fg, e aqui você teria i2π f, um pouquinho g de f, g de f vezes e elevado a i2π
ft0, né? Então, onde está a condição inicial? Está na fase da transformada, ela já está lá dentro da transformada. Isso tem a ver com o fato que a gente integrou de menos infinito a mais infinito. Enquanto na transformada de Laplace, em algumas situações você integra de 0 a infinito. Então, aqui a condição inicial já ficou dentro da transformada. Ah, sim, entendi. Então é a mesma coisa, de novo, por pontos de vista diferentes. Quando é que você vai usar a transformada de Laplace? Quando você não tiver uma transformada de Fourier. Aí, assim, ela fica útil. Mas eu vou discutir isso lá no finalzinho do curso, quando eu for fazer a ponte para a transformada de Laplace. Mas na maioria dos casos, você nem precisa levar isso em consideração, porque a condição inicial já está dentro da sua transformada. Está na fase dela, entendeu? Tá nesse T0 que você está multiplicando, né? Tá, então aqui seria uma transformada, aqui seria a outra, mas ela tá lá dentro. Essa aqui é a transformada. A transformada já carrega a condição, informações sobre a condição inicial. Não, tranquilo. Obrigado. Entendeu? Aí, geralmente ensina isso usando um pulso, né? Porque tem uma descontinuidade. E até com pulso que tem uma descontinuidade, você não precisa invocar Laplace. Basta fazer com Fourier, que já dá certo. Mais alguma pergunta, gente? Tá, então eu vou encerrar a aula. Na aula que vem, então, a gente vai ver convolução. E aí vai ficar faltando pelo menos 2 aulas, eu vou precisar, porque falta convolução, o teorema de Perceval e a série de Fourier, que a série de Fourier costuma me tomar aí, no mínimo meia aula, tá? E aí vocês me contam lá, então da prova, tá, gente? Então, até quinta, pessoal. Eu vou parar a gravação.